Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Hoje vamos falar de uns detalhes, uns pontos que o próprio homem que deixa de se beneficiar por sua desobediência. E nós vemos que lá em Números 23:19, a própria palavra de Deus, ela diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Agora talvez você possa me entender o que está no livro de Gênesis, no capítulo 6, que vai contar a história da degradação e do dilúvio, mas o versículo 5 e 6 vai falar desse conteúdo que eu quero expressivamente falar, de que o benefício que o homem deixa de receber pela sua desobediência, que foi a terra criada para que ele gerenciasse, habitasse e estivesse nela. E diz que quando o primeiro homem foi orientado, ele se tornou desobediente e rebelde. E, na realidade, transferiu essa sua responsabilidade, que virou essa maldade do homem e se multiplicou em toda a terra, essa imaginação dos pensamentos do seu coração, que era amar continuamente, então se corrompeu, e o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, e a palavra de Deus diz que pesou-lhe o coração. Então, não o fez, e ela se tornou maldita pela desobediência, pela rebeldia. A desobediência humana, você vai ver que Gênesis 3:17 diz que ela tornou-se maldita pela essa desobediência de Adão. Foi a primeira maldição de retornar ao pó como era antes. E a terra, ela ficou maldita pela desobediência. Ele tinha que gerenciar, administrar, e ele assim não fez. O outro ponto também, que fala a inveja, que se tornou outra maldição para a terra com o homicídio, no capítulo 4, do versículo 8 a 14, você conhece a história de Caim, de Abel, e essa malignidade já imperativa, talvez o inimigo de nossas almas já trabalhando, achando que aquele que pisaria na sua cabeça seria um desses filhos do próprio Adão e Eva, e já começou a agir para a destruição familiar. Mas o que nós queremos falar aqui dentro desse assunto é do Cântico de Moisés, porque Deus repugnou a entrada dos rebeldes, dos idólatras, desobedientes, né? E só os remanescentes e que obtiveram a herdade da terra da promessa, pois o homem virou egoísta, desobediente, idólatra, ansioso, ingrato, infiel, intolerante. É a situação que aconteceu. A arrogância, ele virou arrogante, interesseiro, e a rebeldia, que são as atitudes que o desestabiliza para o objetivo de Deus em favor seu. O que agora eu vou relatar? Talvez você pense que foi por causa da opressão que
o próprio Moisés sofreu a perda da sua irmã, a perda do seu irmão, talvez por ele fazer esse relato, mas nós vamos deixar bem claro que falar do erro dos outros é fácil, nós falamos, a nossa língua não se converte. Mas e os nossos próprios erros, será que reconhecemos? E aqui ele vai relatar e vai reconhecer. E segundo a Bíblia, Canaã era a terra prometida por Deus ao seu povo desde a chamada de Abraão, que habitava na cidade de Ur, no sul, né? Ele habitava, e a cidade que era o sul da Mesopotâmia, Canaã, que passou a ser por eles denominada e passou a ser terra de Israel, né? Passou a ser a terra de Israel. Então aí nós vemos que já era uma promessa. Então nós vamos tomar alguns pontos aqui e estaremos falando sobre isso, né? Estaremos explicando dentro dessa situação para que você entenda melhor. Aqui no capítulo 32 de Deuteronômio, a epígrafe diz: o último cântico de Moisés. Inclinais ouvido, ó céu, e falai e ouça a terra a palavra da minha boca. Gotejai a minha doutrina como a chuva destilou, o meu dito como o orvalho, como um chuvisco sobre a terra, e como gota de água sobre a relva. Porque apregoei o nome do Senhor, dai a grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja a obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele os seus filhos, eles não são. A sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensai-vos sim, o Senhor. Povo louco e ignorante, não é ele, teu pai, que te adquiriu e te fez estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as herdades às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, e pôs o termo do povo conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor e o seu povo, Jacó, é a parte da sua herança, E chamou a terra do deserto num ermo solitário, cheio de uivo, e trouxe ao redor, instruiu-o, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta ao seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas e toma-os e os leva às suas asas. Assim o Senhor os guiou e não havia com ele Deus estranho, e ele fez cavalgar sobre as altas terras conforme as novidades do caminho, pelo campo do pó, e ele fez chover mel da rocha, azeite da dura pederneira
manteiga de vaca, leite do rebanho com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastavam em Bazã, e dos bodes, a gordura da flor do trigo. Bebeste o sangue da uva, o vinho puro, engordando-se Jesurum, e deu coices, engordaste de gordura, e te cobriste e deixou a Deus que fez e o desprezou, a rocha da salvação, com os deuses estranhos. Provocaram a zelo, a abominação, e irritaram. Sacrifício ofereceram foi ao diabo e não a Deus, aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, esquecendo-se da rocha que te gerou, esquecendo que puseste o Deus que te formou, e que, o vendo o Senhor, que o desprezou, que provocando a ira contra os seus próprios filhos e filhas. E o versículo 39 também vai dizer assim: vede agora que eu sou, mas nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. E aqui a base mais importante do relato, do que eu quero trazer aqui, é sobre isso. O versículo 49, e diz que sobre o monte de Abarim, o monte de Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, se vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morreu no monte, ao qual subirás. Morre no monte ao qual subirás. E aí disse: recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte de Or. E recolhe, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Gade, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Então nós vemos aqui, ele já tinha tido uma experiência, aqui em Êxodo 17:1, você vai conferir, que ele já tinha tido a primeira experiência de seguir o mando, a ordem, e não era novidade para ele não tinha que se irritar. Diz aqui, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede?
e nós e aos nossos filhos, nossos gados. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa-te adiante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, e com ela fere o rio, e vai. E estendeu, e estarei diante de ti, e sobre ti a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massa, Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? A dúvida. E aí é que entra o ponto por que Moisés só conduziu o povo e ele mesmo não entrou na terra prometida. Ele foi o líder, foi separado, foi escolhido, e ele não teve essa oportunidade. Falou da rebeldia do povo, de adorar outros deuses, de não reconhecer. Mas aqui em número 20, é que esclarece esse ponto que ele está relatando da própria situação que ele mesmo se deixou se dominar. Talvez pelo enfado, posso conjecturar, de tudo que aconteceu, ou pela morte da sua irmã, eu posso conjecturar, mas eu acho que, na realidade, é a rebeldia mesmo, a arrogância, a presunção do homem, que diz que ele era o homem mais manso, mais calmo do mundo, e não tinha necessidade de se irritar, ainda que tivesse perdido seus irmãos, ainda que o povo lhe perturbasse. Mas aqui é o relato que chegou os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, e o povo ficou em Gade, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada, e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor, e porque nos trouxe a congregação do Senhor e a este deserto, para que morreremos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vide, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes resplandeceu. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta toda a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e ela dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouve-me agora, rebelde, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara,
e saíram muitas águas e beberam a congregação os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eu tenho dado. Estas são as águas de Miribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Aí nós vemos o porquê podemos, conforme eu disse, conjecturar, é o meu pensamento em relação ao procedimento, ao que ele estava passando em detrimento, talvez da morte da irmã, sendo acuado pelo povo, que ser líder é uma coisa, se preocupar com o próximo, amor ao próximo, é uma coisa muito diferente do que ser usurpador, enganador e se beneficiar da fé dos outros. É o que muita liderança hoje faz. Mas Moisés, talvez muito enfadado, irritado, mas ele agora também estava descrente, diz o texto. Aqui fala o texto que ele mesmo, ele e Arão, eles não honraram o Senhor. Eles não honraram. Eles não creram. Eles mesmo indagaram: podemos tirar a água dessa rocha? Podemos fazer isso? E com raiva, na sua atitude emocional e racional, a fé desestabilizada, ele fere a rocha. E aqui, nesse cântico dele, há esse relato dessa atitude. Esse versículo 50, 51 e 52, desse capítulo 32 de Deuteronômio, e diz: e morre no monte ao qual subirás, e recolher-te-á o teu povo, como a Arão, teu irmão, morreu no monte de Hor, e recolheu o povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Gade, do deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Aqueles rebeldes também não entraram. Aqueles rebeldes também ficaram fora, porque já tinham, como o próprio Moisés, visto os milagres, visto as bênçãos sendo derramadas, mas eles mesmos, a sua fé não se motivava. Quantas futilidade, bezerro de ouro, incredulidade, briga. Durante esses 40 anos no deserto, eles passaram e deixaram de confiar naquele que tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, e disse que não teria outros deuses, não faria outros deuses. E a atitude repreensiva de Deus, em atitude em relação de Moisés e Arão, é o que está relatado, que Moisés e Arão reuniu toda a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouve-me agora, rebeldes. Mas não foi só eles que eram rebeldes. Ouve-me agora, rebeldes. Porventura tiraremos, questionou ele mesmo, a água desta rocha para vós? Então Moisés levanta a mão com ira, com raiva, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Mas aí
o que acontece? O Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele, não cumpriria. Falando ele, não aconteceria. E a água da rocha, assim saiu, jorrou. Mas isso ficou marcante, porque isso é que impossibilitou ele de entrar, de estar com o povo. É como se nós também lutássemos por uma bênção, e quando nós ganhamos, nós recebemos, e depois nós não valorizamos aquilo. Que hoje as pessoas só valorizam as coisas quando perdem e banalizam, mas valorizam muito a futilidade. Então, por isso que eu sempre classifico a atitude qualitativa, desordenada, depressiva do ser humano hoje, que virou esse egoísta, desobediente, como o povo mais idólatra da face da terra, que não deveria ser, foi o povo de Israel, o povo mais incrédulo, que andou com Jesus, seus próprios discípulos, que não puderam realizar milagre, vendo com o professor todos os dias. E então nós nos tornamos ansiosos, ingratos, infiéis, intolerantes, arrogantes, interesseiros, rebeldes, egoístas. É essas atitudes, desde lá, da rebelião adâmica, de não obedecer, de se deixar se dominar, que foi orientado que não comesse daquela árvore da ciência do bem e do mal, que no dia em que dela comeres, certamente ele morreria. Já estava homologada a sentença. Ele não tinha ali, como nós falamos sempre, eu tenho livre-arbítrio, tinha opção de escolha. E a escolha dele que determinou essa virulidade da malignidade imperativa no ser humano. Por essa atitude desobediente, viramos esses homens desonestos, incorretos, infiéis. Mas Deus quer corrigir tudo isso. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora a terra celestial, espiritual, ele diz: eu sou a porta, aquele que entrará por mim sairá e encontrará pastagem, encontrará o alimento, que é a palavra de Deus, que nos prepara para uma futuridade, que é viver uma vida em santidade, uma vida de responsabilidade, não só para com a nossa vida espiritual, material, mas a celestial, que é a futuridade que ele nos prometeu, dando o Cordeiro, morto antes da fundação do mundo, porque o Filho do Homem veio para salvar. Mas todos quanto o recebeu, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus. Agora já uma herança celestial, de um novo céu, uma nova terra, que nós teremos e habitaremos e viveremos. Mas que fique essa mensagem esclarecedora nessa manhã para ti. Eu afirmo que Lefi é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia.